como era bom de trabalhar com o Fernandão, como era bom de conviver com o Fernandão, porque ele vivia o momento do Internacional, as coisas do Internacional como ninguém. Ele foi um cara que tentou profissionalmente fazer o melhor para o Internacional, ele sempre teve essa performance, esse pensamento de fazer com que as coisas fossem profissionalizadas, enfim, um momento trágico para todos nós, uma morte trágica, né? Eu estava comentando com meu filho mais velho, ele me perguntando por que esse tipo de coisa acontece, né? Só existe uma explicação, quer dizer, é um espírito que cumpriu a sua tarefa, né? Porque se a gente for analisar a história do Fernandão, ela foi tão rápida, ela foi tão ascendente, ela foi tão vitoriosa, e por incrível que pareça, na semana passada nós conversamos por telefone, ele ainda brincou comigo, porque a gente, uma ou duas vezes a gente pescou junto, e ele disse, tem que vir para cá pescar, isso aqui é uma loucura. Eu me lembro quando, nos momentos de crise do Internacional, ele dizia, cara, nós estamos estressados, precisamos sair daqui para dar uma pescada. Ele fez uma coisa, ele faleceu num momento em que ele estava fazendo uma das coisas que ele mais amava fazer, sabe? Que era esse momento de diversão, de tirar o estresse da vida dele. Ele repetidas vezes me disse isso. Cara, não existe nada melhor no mundo que sair para um canto para dar uma pescada. Então ele estava fazendo uma coisa que ele realmente adorava. Ele criou uma infraestrutura para viver bem. Isso, né? Isso. Perto dos E muito seus. rápido, né, Rec? Muito rápido, né? Com 36 anos, um cara já com... que me deixa muito triste é que ele deixou a Fernanda, uma esposa maravilhosa, e 2 filhos super novos, né? Imagina para nós que recebemos a informação, imagina para a família receber esse tipo de informação. Trágico do jeito que foi. O próprio Wagner me disse que ontem à noite tinha falado com ele por telefone. E o próprio Fernando falou, olha, estou indo para pescaria e tal, com meus amigos, vem para cá, tem que vir aproveitar mais aqui comigo e tal. Enfim, um momento realmente triste. Eu pediria aos torcedores colorados que realmente fizessem todo e qualquer tipo de homenagem ao Fernandão, vestindo a sua camisa, colocando bandeira na janela. O Fernandão, em pouco tempo, nesse novo compromisso profissional dele, já vinha encantando os amigos, né, da onde ele estava trabalhando, porque ele era assim. O Fernandão não conseguia ter inimigos, né? O Fernandão era um cara que, por mais que algumas vezes tu se atritasse com ele, uma semana depois ele já procurava para conversa, sabe? Ele tentava apaziguar, ele tentava amenizar a situação. Um momento realmente muito triste para a história do Internacional. A Cris tem uma história que estava contando hoje pela manhã nos bastidores, até não foi ao ar a história, né? Dá para contar agora aqui, que quando o Fernandão se despediu do Internacional, ele reuniu todos os setoristas daquele dia e bateu uma foto no pátio do Beira-Rio. Independente de cor clubística, porque todos nós temos, mas isso prova de novo a palavra que eu uso, supra. Fernandão era supra, ele estava acima de muitas coisas, não que estivesse acima do bem e do mal, mas era um cara que sabia se relacionar, diferente. Respeitava os limites, era um cara extraordinário. É o que eu ia dizer, ele era um cara diferenciado. Acima acho que essa é a melhor definição, assim, do Fernandão. Eu tive o prazer de conviver alguns anos com ele, quando eu vivi intensamente o setor do Internacional. E o Fernandão sempre foi um cara muito solícito, sempre foi muito educado com a imprensa, sempre entendeu muito bem o papel da imprensa. E na época que era diferente, que não eram essas entrevistas coletivas, que a gente tinha um contato maior com os jogadores, na saída mesmo do vestiário, logo após o treinamento, o Fernandão sempre parava para nos atender, muitas vezes já era à noite e ele estava lá dando entrevista, muitas vezes nem era uma entrevista, era uma conversa sobre futebol, sobre o que ele imaginava, sobre as coisas que ele pensava. Ele usufruía também disso para dar a boa mensagem do clube, né? Isso mesmo. Ele sempre foi um representante do clube. E essa passagem que você falou é que foi quando ele se despediu em 2008, da sua primeira saída do Inter, ainda como jogador. E tínhamos, olha, eram mais de 10 talvez setoristas do Inter. E a gente fez questão de bater uma foto com ele. Ele também fez questão de
de bater essa foto, porque ele era realmente um jogador diferenciado. Ele estava acima de qualquer rivalidade, estava acima de qualquer preferência clubística, de qualquer profissionalismo. Até ele era um ser humano diferenciado. Muito ele era um respeitado jogador diferenciado. pelos gremistas também, né? Muito respeitado. Por todos os clubes. O Fernandão, ele sempre teve uma conduta irretocável. Um cara que a gente convive há muitos anos, todos nós aqui, no meio do futebol, e conhecemos, como todos os meios, né, pessoas de diferentes condutas. Mas no futebol, a gente sabe que o jogador ele tem uma oportunidade, às vezes, de não escolher o melhor caminho. E mais do que isso, mais até do que uma conduta na questão de caráter e condução da carreira, o Fernandão, ele ainda assim, mesmo que tivesse feito as melhores escolhas, mesmo que fosse um cara de família desde o início, ele ainda assim conseguiu se tornar um cara diferente de todos, porque ele era um líder do vestiário, ele era um jogador com uma qualidade que a gente... A leitura de jogo dele era extraordinária. E uma inteligência para jogar. Era um administrador de campo. Se sabia que o Inter, jogando mal, ele podia tirar alguma coisa da cachola e fazer uma jogada de efeito para redundar em gol. Ele não era um craque, né? Mas era um jogador inteligente para jogar. Sabia o que fazer. O que ele fez com o Tinga, ele fez o Tinga voltar a sorrir jogando futebol. Que o Tinga do Grêmio era um jogador extraordinário. Depois virou centro médio, aquela história toda. Mas o Fernandão com o Tinga era um casamento assim... E o Tinga não tinha mais aquela coisa, com o Tinga, com o Yarley, com o Klemer, com Rafael Sobis. Eu acredito que o Fernandão, ele mostrou todas essas qualidades dele, principalmente nos momentos de crise. E aí eu vou me recordar quando ele foi treinador agora e também diretor de futebol, que mesmo nos momentos mais difíceis, ele nunca perdia a educação, a elegância, o bom senso, a educação. E na minha opinião, pode ser até um pouco contraditório para alguns, mas eu acho que o Fernandão, ele mostrou todo o coloradismo dele quando ele falou sobre a zona de conforto do Internacional. Por mais que tenha sido um momento complicado e a gente sabe o quanto isso influenciou na saída dele como treinador do Inter, eu não tenho dúvida que naquele momento ele mostrou o quanto ele era colorado, porque ele não aceitava ver os seus comandados, que fosse um, que fosse dois, não interessa, ele não aceitava que essas pessoas não honrassem a camisa do Inter, que esses jogadores não dessem o sangue dentro de campo, e aí ele extrapolou, ele falou, ele foi muito verdadeiro. Isso, e a gente sabe que às vezes no futebol, infelizmente, não se pode ser tão sincero. Talvez esse tenha sido o pecado dele, mas ele errou por ser colorado e errou por querer o melhor para o Inter. Isso eu não tenho dúvida. O Davi estava lá, né? O Davi estava lá. Eu tentando acertar. Como é que a gente pode avaliar um ser humano desse, né, tia? Ele chegou no Internacional fazendo o gol humilde dos Grenais. Né? Então, ali, naquele momento, ele já trouxe a mensagem, assim, eu estou aqui dando um recado. Estou chegando. Para que eu vim? Né? Para que eu vim? E assim, ó, da mesma forma como ele foi um jogador de excelência dentro do Internacional, ele tentou, sim, ser um diretor executivo de excelência. Eu me lembro que ele vivia intensamente essa coisa de... Nós fazíamos orçamentos para a compra dos terrenos do CT do Internacional, sabe? E ele vivia aquilo intensamente, queria visitar, queria ver qual era o espaço. Impressionante a forma como ele prestava atenção de das tudo, coisas né? do Internacional, sabe? E ele me disse, assim, quando ele foi embora do futebol, né, como treinador, ele falou: Luciano, eu tentei fazer aqui o papel que eu executei no futebol como jogador e não consegui, cara. Pediu desculpas. Fernandão, tu não tem que pedir desculpa nenhuma, cara. Isso aí é do processo. Eu até a semana passada estava brincando com ele numa ligação. Cara, tu tem um perfil tão profissional, cara, de uma conduta tão retilínea, que tu é um cara que tu tem perfil e características de ser um presidente do Internacional no futuro. Luciano, eu falei isso para ele. Por falar em presidente do Internacional, o Carlos Eduardo foi entrevistar o presidente Fernando Carvalho, que trouxe aqui para o Rio Grande do Sul o Fernandão em 2004. Vamos acompanhar. Só que nós, colorados, aprendemos a apreciar e admirar, né, por tudo que ele representou, pelo que fez, como jogador, como
né, como ser humano. Desde logo, né, na sua primeira aparição, ele já foi protagonista, porque fez o gol 1000 em Grenal. Antes disso, nos treinamentos preparatórios para a sua estreia, ele já demonstrava uma qualidade diferente, né, que era exatamente valorizar os treinamentos, valorizar o todo, valorizar o coletivo, valorizar o sistema, valorizar o clube, né, valorizar o nós em detrimento do eu. Tudo isso já transpareceu nos primeiros contatos com ele. Na sequência, depois de um período em que ele não era capitão, tornou-se o nosso capitão e aí passou a ser decisivo nas suas manifestações, nas reivindicações que fazia, nas colocações que fazia. Depois, né, cada vez mais tendo boas atuações, consolidando-se como um grande jogador, consolidando-se como um ídolo da torcida colorada, até que conquistamos, né, depois de 2 gauchões, conquistamos a Libertadores e o Mundial, e ele foi protagonista nesses 2 grandes episódios da vida do clube. Ele, em relação aos outros jogadores, ele acabava sendo um jogador diferenciado, como enquanto pessoa, enquanto comportamento dele, né, em vestiário, na vida do clube, né? Isso era uma coisa que aparecia naturalmente, né, pela sua experiência, por ter jogado na Europa, pelo seu nível cultural, por ter sido uma pessoa que sempre, né, que estudou até bem próximo de entrar numa faculdade, enfim. Então ele era uma pessoa preparada. Por ser preparada e por ter uma personalidade marcante, ele acabava se destacando, se distinguindo em relação ao seu ambiente, né? E foi isso que aconteceu com ele. Além disso, tinha uma liderança técnica, porque era bom jogador, era ótimo jogador, um jogador de primeira linha, e todos esses atributos aliados davam a ele uma feição diferenciada em relação ao ambiente, em relação a todos os demais. Foi o Fernandão, a gente pode dizer assim, o cara que fez a tua gestão mudar de patamar? Ele foi muito importante. Eu não gosto de personalizar, né? Acho que realmente na minha gestão a chegada do Fernandão foi um diferencial e foi o antes e o depois, sem dúvida, né? Mas ele fez parte de uma engrenagem e foi talvez a pessoa mais importante. Eu acho que o Fernandão foi o jogador mais importante da história do clube, né? Pelo que ele conquistou, pelo que ele representou, pelo que ele contribuiu nessas grandes conquistas que foram obtidas naquele período. E ele certamente vai ficar marcado, e está marcado para o resto da vida nas nossas mentes, nas nossas retinas, nessa história, né, maravilhosa do Esporte Clube Internacional. Nós vamos já recuperar a sequência dessa matéria, porque temos na linha a delegada Bruna Soares, que fala direto de Goiânia e nos dá detalhes sobre o passamento do Fernandão e de outras 4 pessoas que estavam no helicóptero. Delegada, bom dia. Bom dia. A que horas foi exatamente o acidente? Eu gostaria que a senhora nos desse mais detalhes. Bom, a informação que nós temos é que o acidente ocorreu por volta de 1h30 da manhã às 2h, mais ou menos, de 1h30 às 2h da manhã. E, no caso, o Fernandão, juntamente com outros amigos, né, estavam num acampamento que acontece aqui nas praias que se formam nessa época do ano, por motivo da temporada, em junho, julho. E quando ele estava voltando para Aruanã, no município de Aruanã, com o helicóptero, após mais ou menos 1 minuto de voo, a aeronave caiu. É a informação que nós temos. A senhora tem detalhes maiores das pessoas que estavam junto com o Fernandão? Nós sabemos que são 5, contando com o Fernandão, são 5 passageiros, juntamente com o piloto. Nós temos aqui uma informação informal de quem seriam as pessoas, porque o local foi isolado, nós não tivemos ainda acesso aos documentos, nem mesmo a situação que aconteceu, aguardando a perícia, né, realizar todo o procedimento no local. Nós sabemos que tem um coronel que é da